sábado. Jogo com 2 tempos distintos. A Portuguesa abriu 2-0 no primeiro tempo. E o Flamengo foi só com um jogador considerado titular, que é o Rodrigo Caio. Pedrinho, começa por você. Karine, o Flamengo ele demonstrou no primeiro tempo, e a gente também tem que dar um desconto por ser jogadores que não... até treinam juntos, né? Mas não jogam juntos, né? Isso, jogar é diferente de treinar. Mas esse gol aí demonstra uma falha do início da temporada do Flamengo, né? Os adversários tinham conforto quando entravam dentro do campo do Flamengo. Você conseguir uma finalização onde você domina, levanta a cabeça e finaliza do jeito que você quer... No futebol moderno de hoje, a gente não vê isso, né? A gente não vê essa possibilidade do cara ter tanta tranquilidade para finalizar. Um primeiro tempo que o Flamengo não conseguiu imprimir o ritmo, pegou uma Portuguesa muito organizada atrás, né? Jogou com 2 caras no meio, e aí você tinha uma saída praticamente com 4 jogadores, porque era o Hugo Moura, o João, aí os 2 zagueiros, muita gente por trás e pouca gente entre linhas para receber esse passe. E o Flamengo não tinha força ofensiva. O Michael tentou e criou algumas oportunidades, mas quando ele pega um jogo muito apertadinho, a gente vê que ele tem dificuldade. E aí um erro de marcação, eu acho que é Natson, se eu não me engano, o lateral direito da Portuguesa. Ele dá toda, se a gente depois puder voltar, ele dá toda a perna direita para o Michael. O Michael sendo destro, ele esconde completamente o fundo, né? Com medo de tomar um tapa na velocidade do fundo para o Michael e perder na corrida e dar o meio. Eu prefiro que o Michael cruze como marcador com a perna esquerda do que com a perna direita. E aí depois, no segundo tempo, foi outro cenário, né? No segundo tempo, o Flamengo conseguiu chegar um pouco mais e o Pedro, artilheiro como e conseguiu chegar a um empate. A gente já colocou no ponto o gol que o Pedrinho quer ver de novo. Com o lateral que você falou, Watson. É Natson, né? Vá. Pessoal, olha como ele dá então pode ser Watson ou Watson. Olha lá. Ele dá a perna direita, sendo que o Michael é destro. Eu prefiro muito mais que ele perca na velocidade para o Michael na esquerda e o Michael tenha que cruzar com a perna esquerda do que levar para a perna boa, né? Aí é leitura de saber quem você está marcando. Tá aí mais uma vez. Olha como ele dá um pico para o Michael. Aí o Michael tem toda a possibilidade do cruzamento para a perna boa. Verdade. Marcou o fundo. E tem umas regrinhas que eu não gosto de falar, não. Por quê? Porque parece verdade. Não, tem regra que parece que é verdade e não é. Por exemplo, dá o fundo, deixa ele levar para o fundo. Por exemplo, se sou eu que estou partindo para cima do Natson e ele me dá o fundo e eu consigo passar por ele, eu estou na perna boa, na canhota. E aí? Se ele faz isso que ele fez com o Michael, faz comigo na época que eu jogava, ele ia me quebrar, porque minha direita era cega. Eu ia tocar para trás. Então, assim, não tem regra. Você tem que identificar o teu adversário. Você tem que entender como ele dribla, para onde ele vai. Se ele dá o tapa no fundo e leva para a esquerda e cruza de esquerda, com certeza o cruzamento não ia ser tão preciso como foi com a perna direita. Fala, que você queria falar. O complemento era exatamente esse, é que não tem regra. O jogador tem que ser capaz de interpretar o jogo o tempo todo. É muito desgastante nesse aspecto. Por isso se fala muito no cognitivo hoje em dia, né? Que deveria já, a gente falar muito antes até. Hoje em dia é mais pauta, assim, aberta. A gente fala mais sobre isso até em programa. Esses 2 pontos. Tanto essa inteligência cognitiva para interpretar o jogo, né, para o jogador não ficar só numa receita de bolo, porque ele vai te dar uma resposta num contexto, mas não vai te dar em nenhum outro, né? Vai ficar engessado. Assim como a questão da inteligência emocional, né? Que também é muito deixada de lado no futebol e acho que ainda cabe muita evolução nesse sentido. Vamos falar do Pedro, que voltou e voltou com tudo. Fez os 2 gols do Flamengo. Aliás, o Rodrigo Caio também, os 2 voltaram depois de se recuperarem de problemas físicos. O Pedro, no caso, não atuava desde a vitória diante do Botafogo no dia 24 de março. Vai fazer um certo tempo, né? Estamos no dia 18 de abril agora. Quase um mês. Mais de 3 semanas. Mais de 3 semanas. Quase um mês. E o retorno foi muito bom. Pelo menos com 2 gols marcados. É a grande notícia do Flamengo, né? Jogando mais do que os 45 minutos. O Rodrigo Caio é mais recente, mas jogou só um tempo no jogo. Até porque pela questão muscular dele. Ele fala no intervalo, né? Que o gramado estava exigindo muito do adutor e ele fatalmente não jogaria mais tempo. Mas o Pedro conheceu o caminho da rede, todo mundo sabe que ele conhece, né? A gente debateu aqui lá no início, no retorno dos atletas, né? Como ele parece muito mais forte, a questão da estrutura, né? Física. Como ele parece ainda mais forte, e isso tem uma
uma questão de equilíbrio com agilidade, com velocidade, que ele precisa encontrar também. Mas com relação à qualidade para encontrar o caminho das redes, é indiscutível. Se o Flamengo tem no Gabigol uma referência, eu acho que é o único time no Brasil que pode se dar o luxo nesse ponto. Talvez sejam os 2 melhores 9 do país. E os 2 estão no mesmo clube. Também penso como você, Rafa. Pedrinho, falou em força, vou passar a bola para você, né? Você é aquele que levanta já malhando e, pô, faz de tudo para crescer. E o Pedro, ó, esse menino aí tá forte demais. Ele ganhou uns quilinhos de massa muscular. Mas, assim, tem uma resenha, né, que a galera vende para a imprensa, né, os jogadores, mas individualmente, internamente, não é isso. A resenha que eles vendem para a imprensa é o seguinte: não, é bom ter concorrente, né, é bom ter um elenco equilibrado, que você sabe que você não pode cochilar, mas por dentro ele não queria ter um reserva que fosse tão capacitado quanto ele. O Gabigol deve pensar assim: esse Pedro é chato pra caramba, eu não jogo, ele guarda. São características diferentes, mas os dois entregam muito no que eles têm que fazer. O Gabigol, ele te dá muitas alternativas de passe, né? Eu acho que ele mesmo cria muitas alternativas para os seus companheiros para ele finalizar. Muita gente fala: o Pedro precisa de 2 bolas para fazer 2 gols. O Gabigol chuta 5 para fazer 2. Eu não vejo dessa forma, mas se o Gabigol chuta 5, muitas vezes ele cria essa oportunidade. Ele tem uma movimentação específica que possibilita o passe do seu companheiro. Então os dois te entregam. E muitas vezes eu acho que os dois podem jogar juntos, dependendo do jogo. Mas a qualidade do Pedro e o Gabigol, essa hora ele tá falando: que cara chato, velho. A gente fala muito sobre isso no Troca. É só um clichêzaço, assim, que eu sou meio contra a ideia do que problema bom. Não tem problema bom, cara. Nunca tem problema bom. Se fosse bom, não seria problema, né? Esquece isso. Rafa, e no fundo o treinador também não gosta, não. Exatamente. Porque o jogador ele fica em cima do bico. muro. Complicado administrar, realmente, imagina. 2 caras bons e você tem que escolher. E que situação. Sim. Um joga, Marine, outro fica no banco. Esses dois são bonzinhos ainda, bonzinhos, não reclamam. Imagine você tendo no time Edmundo e Romário. Pedrinho viveu no vestiário mesmo. Tirar um. Histórias, com certeza as histórias são ótimas. Bom, vamos agora ouvir o Rogério Ceni. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo sofreu 7 gols. E ele falou justamente sobre isso, né? Tentou explicar esses gols perdidos. Claro, depois desse empate, levou 2-0 já no primeiro tempo. Foram gols distintos, né? Nos dois jogos, né? O gol de bola parada que nós sofremos no primeiro jogo contra o Vasco, um gol de contra-ataque depois, já no final do jogo, né? Hoje o time bem posicionado dentro da área, um chute, raríssima felicidade do jogador adversário, da Portuguesa, e depois eu não sei, até agora eu não consegui ver o segundo gol, mas um cruzamento rasteiro que passa por todo mundo dentro da zaga, acaba um bate-rebate sobrando, e eles fazem o segundo gol, que é difícil para você retomar um jogo. Acho que a parte boa que fica é não ter se desesperado no segundo tempo e conseguir reagir, mas você não tem a mínima dúvida que eu concordo com vocês, com o torcedor, que nós temos que jogar mais, ter melhores resultados, apresentar um melhor futebol. A gente espera que isso comece já na terça-feira. Um jogo importantíssimo, acho que a competição que todo flamenguista, depois de 19, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo, trazer um bom resultado da Argentina. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É sempre complicado. O Vélez é uma equipe interessante de se ver jogar, tem um jogo parecido até com o do Flamengo. Um time técnico, de boa evolução, não é um time tão alto, mas é um time que dentro dos seus domínios, principalmente, deve causar muito incômodo, não é à toa que ocupa a liderança do campeonato argentino. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco. Eu acho que o jogo do Vasco muito atrelado à conquista de domingo, ainda, por mais que o jogador queira e faça o seu melhor, às vezes não está completamente concentrado no jogo. Então nós vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem superior ao que foi feito. Esperamos sair de Buenos Aires com a vitória. A gente já colocou 2 trechos juntos, um deles falando sobre a defesa e outro sobre a Libertadores da América. Na terça-feira tem Vélez e Flamengo, o grupo G do Flamengo, Flamengo, LDU, União La Calera e também Vélez Sarsfield. Quero ouvir primeiro o Rafa, só uma corneta aqui pro Rafa, rapidinho, na hashtag, ó. O Jobru colocou assim: tá de sacanagem, que bom que o Cano não joga no Brasil, né? Deve jogar na Austrália, Rafa.
que a gente estava falando dos Mas nós. imagina se o elenco tivesse Nossa! Gabigol, Pedro e Cano. Aí Aí deu, né? Aí Mas o Cano impossível. seria meu terceiro reserva. Não. Terceira É o reserva? segundo reserva, depois do Pedro. Gente, mas é difícil Cano jogar muito, hein? Joga demais. Você tiraria Gabigol ou Pedro? Gente, mas joga demais. Joga demais. Não, joga pô, demais. ainda bem que tem a opção de time, senão, né? Ainda Todo bem jogador mesmo. bom tivesse Ainda no mesmo bem. grupo, não tem Ainda problema. bem. Não existe problema bom. Essa é a frase. Bom, vamos falar aí só para repercutir o que falou o Rogério Ceni. Quero ouvir você, Rafa, e depois eu quero ouvir o Pedrinho sobre uma outra questão de Arrascaeta já para frente. Eu acho um grupo... Quando a gente fala de um grupo que parece complicado, eu acho que a gente está falando de um Flamengo de outra época. Assim. Esse Flamengo, com essa capacidade de investimento, campeão da Libertadores em 2019, bicampeão brasileiro, é time para se afirmar, passar em primeiro. A ideia que o Pedrinho fala aí, que é fundamental, Libertadores, é para você estar lá o tempo todo. E modificou bastante o quadro. Para equipes com esse investimento, e com 8 vagas no Brasileirão, é para o Flamengo ir ano sim, ano também. Ano sim, ano também. E é o que tem acontecido. E esse grupo é um grupo para o Flamengo demonstrar o seu favoritismo. Por mais que você tenha um jogo na altitude contra a LDU, por mais que você saiba que jogar na Argentina, por mais que esse Vélez não seja das principais equipes hoje no futebol argentino, também é pesado. Tudo isso dentro do contexto. O trabalho do Lacaleira foi muito legal na última temporada no Chile, com o Vojvoda, que é um treinador que se debate muito já no mercado sul-americano, mas ele não permaneceu, então já tem uma mudança no comando, por mais que tenha uma sequência de filosofia, mas acho que é para o Flamengo se afirmar. Se fosse em outros tempos, a gente poderia ficar meio receoso, esse Flamengo pode se complicar. Eu acho que não é a realidade de 2021. É para se afirmar mesmo nessas circunstâncias, num grupo acessível para o que é o Flamengo hoje. Agora a dúvida, Arrascaeta vai estar ou não nesse jogo? GE.globo no ar. Agora essa eu vou passar para o Pedrinho. Depois também tem uma mensagenzinha para o Pedrinho aqui na hashtag. Em meio a impasse com o Flamengo, Arrascaeta manda recado para a torcida. Ele colocou essa mensagem nas redes sociais, colocou ali, amo vocês, não acreditem em tudo que se fala, bom final de semana para todos nós. Claro que ele está falando sobre o imbróglio envolvendo a renovação de contrato dele, ele deixou esse recado para a torcida do Flamengo, para quem sabe acalmar também os ânimos. Ele ficou fora do jogo contra o Vasco, reiterou então o carinho pela torcida, mas acabou dando uma alfinetada nas notícias que envolveram o nome dele. E aí, Pedrinho, você acha que o Arrascaeta então vai estar jogando na Libertadores esse jogo já? Eu acredito que sim, Karine, mas é difícil a gente opinar, porque existe muita coisa de fonte, eu tenho uma fonte que falou isso, falou aquilo. Eu não gosto muito disso, porque a gente tem que sempre ouvir os dois lados, e a gente precisa em algum momento ouvir o Arrascaeta, né? Isso aí é uma mensagem que ele passa, que as coisas que estão sendo ditas, né, ou que são até pautadas para a gente tem que falar em cima do que não são verdadeiras. Então é importante também o Arrascaeta, de repente, ou por questão individual, se posicionar nas suas redes sociais, explicando o que está acontecendo, para a gente começar a poder entender e elaborar um raciocínio em cima. Mas é um jogador que a gente viu que faz falta, porque é difícil jogar no setor que ele joga. Alguns jogadores podem fazer a função podem. Agora, ter a criatividade que ele tem, aí são raros, né? O Gerson, a gente vê um jogador de um potencial enorme, que eu sou fã, acho que joga muito, merece seleção brasileira, mas quando ele é adiantado para jogar um pouco mais entre linhas, ele já tem dificuldade. Por isso que ele recuou. Ele jogava ali, quando começou, e joga por trás. E aí o Rogério tem que começar a quebrar a cabeça para ver como é que ele vai montar esse time sem o Arrascaeta. Mas para o bom futebol, né, para o Flamengo especificamente, eu acho que todo esforço para manter o Arrascaeta é válido. Vamos para um breve intervalo. Na volta,